Olá, meu nome é Natália e vou apresentar sobre os efeitos do polietileno prístino e degradado para o Oligoqueta Allanais Equalis nessa 33ª edição do Cicusp. A orientação do trabalho foi realizada pelo professor doutor Evaldo Luiz Gaeta Espíndola, com colaboração do pós-doutorando Tande Júnior da Silva Pinto. Bom, devido ao aumento populacional e à necessidade de suprir as demandas tecnológicas, houve o surgimento do plástico. Quando ele é descartado de forma inadequada, pode sofrer degradações devido a diversos fatores físicos e químicos, principalmente quando se considera a degradação por radiação UV. Durante esse processo, então, há a formação dos microplásticos, que são classificados como contaminantes emergentes, sendo detectados em diferentes compartimentos ambientais nas últimas décadas. Essas partículas elas acabam interagindo com a biosfera, podendo trazer diversos efeitos às comunidades biológicas. Porém, infelizmente, a maioria dos estudos dessa área não avaliam os efeitos dos microplásticos, principalmente degradados em invertebrados de água doce. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi justamente avaliar a toxicidade de micropartículas de polietileno prístinas e degradadas por 60 e 120 dias e verificar se o seu envelhecimento altera ou não os efeitos ecotoxicológicos para a espécie avaliada. Primeiramente, então, foi realizada a degradação fotoquímica das partículas de polietileno em uma câmara de aceleração de envelhecimento por radiação UVC em temperatura ambiente por 60 e 120 dias. Durante esse período, as placas de Petri acabaram sendo homogeneizadas e redistribuídas diariamente na câmara para assim garantir uma iluminação uniforme e evitar vieses na degradação. Assim, com os microplásticos prístinos e degradados, foi possível realizar os testes de toxicidade. Neles foram consideradas 4 concentrações com 5 réplicas cada, contendo 150 ml de água, 50 mg de areia calcinada e 5 organismos por réplica. O experimento teve duração de 10 dias em laboratório a 25 graus, com falta-período de 12 por 12 horas de claro e escuro e alimento fornecido a cada 48 horas. Sendo assim, ao final do experimento foram avaliadas a reprodução por contagem dos organismos e a biomassa seca, na qual os organismos foram secos e pesados em balança analítica. Os resultados gerais obtidos foram analisados estatisticamente no software Jamovi, onde foram realizadas comparações dos efeitos observados nos tratamentos com o grupo controle, para cada uma das condições de degradação através de testes ANOVA, na qual foram consideradas a concentração e o nível de degradação como variáveis explicativas dentro do modelo e efeitos como variáveis resposta. Com isso, relativa à reprodução, foi observada inibição em todas as concentrações avaliadas, principalmente na concentração de 80 mg por litro da condição de degradação por 120 dias e em 320 mg por litro na condição prístina. Porém, analisando separadamente cada tratamento utilizado, representado pelas barras horizontais, foram observadas diferenças apenas na concentração de 40 mg por litro da condição prístina em comparação ao degradado por 60 e 120 dias da mesma, apresentando reduções de 20 a 25% respectivamente. Essa mesma redução também foi observada na concentração de 320 mg por dia da concentração prístina em comparação à condição de degradação por 60 dias. Por outro lado, se a gente for analisar de forma individual cada nível de degradação, a gente tem que na condição prístina apenas as concentrações de 80 e 320 mg por litro diferem entre si, apresentando assim inibições na faixa de 20%, sendo isso observado pelas diferenças de letras utilizadas nas barras rosas. Já na condição de degradação por 60 dias, a concentração de 40 mg por litro difere das concentrações de 80 e 160 mg por litro, com reduções de 20 a 25%, podendo ser observadas pelas diferenças nas letras das barras roxas. Por fim, na condição de degradação por 120 dias, foram observadas reduções de 35 a 40% ao se comparar a concentração de 40 com 80 e 320 mg por litro representados pelas diferenças nas letras das barras azuis. Já para a biomassa, não foram observados efeitos para a maioria dos tratamentos, porém a concentração de 40 mg por litro da condição prístina apresentou diferenças com o tratamento controle com o aumento da biomassa, enquanto a mesma concentração, só que na condição de degradação por 60 dias, apresentou redução. Esse mesmo fato foi observado nas concentrações de 80 e 320 mg por litro na condição de degradação por 120 dias, apresentando assim redução da biomassa. Apesar da variedade de resultados, foi observado que as situações de exposição da espécie ao microplástico degradado podem ocasionar efeitos mais deletérios do que o microplástico prístino. Sendo assim, as principais hipóteses levantadas pela literatura são que a exposição de oligoquetas a micropartículas de polietileno aumentam suas taxas de mortalidade devido à ausência de benefícios nutricionais das mesmas que eles acabam ingerindo por confundirem com alimentos disponibilizados no meio. Além disso, as diferenças observadas nos resultados da biomassa podem estar relacionadas a um mecanismo de estimulação de estresse de curto prazo e de desvios de reservas energéticas. Apesar disso, não foi possível confirmar de forma precisa qual concentração apresentou maior toxicidade, já que para cada endpoint avaliado tivemos diferentes efeitos, ressaltando assim a necessidade de realização de mais testes com outros organismos para ampliar as interpretações. Com isso, então, agradeço a atenção e a oportunidade.